Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai abordar um tema que eu acho muito interessante, que é sobre transição planetária. No programa de hoje, a gente vai ver algumas questões, fazer algumas abordagens, para verificar como que se dá a transição planetária, se ela já está acontecendo, qual que é a próxima etapa da nossa evolução planetária, e também para a gente ver se nós estamos encaixados no próximo mundo ou se a gente vai ser exilado futuramente. Então, hoje nós estamos com a companhia da Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem e você? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática, né? Para a gente fazer essas reflexões que são importantes, né? Nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Está meio conturbado, né? Bastante. Então, Lara, começando o nosso programa de hoje, então, você de fazer uma breve introdução, tá? E eu já passo a bola para você, tá bom? Estamos vivendo, então, um momento de separação do joio do trigo, aonde o joio, né, e o trigo estão sendo separados por nós mesmos. Nós estamos fazendo a escolha do que a gente quer, se a gente quer ser joio ou se a gente quer ser o trigo. Então, Lara, podia comentar para nós, por favor, o que é a transição planetária, antes de a gente começar a entrar no tema, que seria interessante falar sobre o que é a transição planetária, porque muitas pessoas não sabem o que é a transição planetária. É verdade, né, Jefferson? E quando a gente fala, né, do que a gente está vivendo, do mundo atual, das coisas que estão acontecendo, não há como a gente não tocar nesse assunto de transição planetária, né? E a gente tem que entender o que é transição primeiro, né? O que é transição? Vamos abrir o dicionário lá, gente. Transição é a passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Isso é transição. Você sair de um lugar e ir para outro. Então, a transição planetária, ela é a passagem da condição que o nosso planeta vai fazer de provas e expiações para regeneração. E essa passagem, ela é inevitável, né? Porque é a marcha do progresso. Tudo progride. Não tem jeito de ficar estático. Tudo progride, inclusive o nosso planeta, né? E isso, gente, a gente não tem como falar essas coisas sem conceituar o que é verdade, né? Porque, segundo Kardec, a verdade ela é absoluta e não é relativa, né? A verdade vai se revelando ao homem de forma gradativa e nada, absolutamente nada, pode se opor à verdade. Então, as leis que hoje vigem na sociedade, elas vão ser pouco a pouco substituídas por leis que a mente humana ainda não consegue conceber, né? Não consegue apreender como vai ser esse estado de coisas, né, no mundo de regeneração. Mas tudo obedece a um plano, um planejamento sabiamente elaborado pela sabedoria divina. O Emmanuel, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim que dentro do homem matéria, né, o homem matéria, encontra-se em gestação o homem espírito. E que o materialismo vai ceder lugar ao espiritualismo, né? Então, o que o Emmanuel está dizendo? É que nós ainda no mundo de prova e expiação somos muito afetados pela questão material, né? Nós somos muito ligados ainda à questão material. Mas à medida que a gente está avançando na transição planetária, a gente vai percebendo uma mudança de paradigma nas coisas, né? Então, a gente tem visto preconceitos rolando por terra, inapelavelmente, né? Quantas coisas há 50, 100 anos atrás, né, eram tabus, eram coisas muito preconceituosas e hoje não são mais, né? Foi vencida algumas etapas. Uma nova ordem social vai se levantar entre os povos. Mas essa ordem social não é essa que a gente está vendo, não, viu, gente? É a ordem social do amai-vos uns aos outros. Amar verdadeiramente, não é esse estado de coisas que a gente está vivenciando. Hábitos e costumes vão ser reformulados, né? E o bem,
vai triunfar sobre o mal, com toda certeza. E, diz Emmanuel, dos escombros do passado emergirá a criatura renovada em Cristo, que povoará a terra do terceiro milênio. Gente, isso é muito bonito, né? Isso é realmente muito bonito. Então, o mundo, ele se encontra, na verdade, em renovação incessante o tempo todo, assim como nós, né? É só a gente perceber como eu estava há 20 anos atrás, como eu era há 30 anos atrás. Nós sofremos mudanças, nós nos modificamos, né? E eu espero que a gente sempre se modifique para melhor, né, gente? Então, do mesmo jeito que a gente faz, promove a nossa renovação, o mundo também. E é nessas horas que a gente tem visto que são de transformações essenciais realmente, né, que nós estamos passando. Claro que a Terra parece uma casa em reforma, né, bagunçada, móvel em cima de móvel, cadeira virada, é aquela poeira para todo lado, né? É aquela bagunça mesmo. Então, é como se a Terra estivesse ali temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Por que o Emmanuel diz isso? Ele explica isso lá no livro Encontro Marcado, né? Pela psicografia, claro, do nosso querido Chico Xavier, né? A gente sempre cita Emmanuel, Chico Xavier, porque, gente, Chico é uma fonte inesgotável de conhecimento que você pode ler a obra dele. Pegar um livro só, você pega um livro, vai ler lá o Nosso Lar. Você pode ler, se você ler de novo, você vai descobrir mais informações. Se você ler a terceira vez, você vai descobrir coisas que você não percebeu na primeira nem na segunda. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Mas lá no livro Encontro Marcado, o Emmanuel diz o seguinte, né, que nesses períodos dessas transformações que são essenciais, tudo está em reexame. Tudo está em reexame. Para quê? Para que se revalidem os recursos autênticos da civilização, livres de falsos conceitos de progresso, que é isto que a gente está vendo. A título de progresso, algumas ideias anticristãs têm sido adotadas. Isso não é progresso, gente. Né? É exatamente o que o Emmanuel está dizendo. Né? Nós vamos pegar todos esses valores que são caros para a sociedade, né, pela evolução moral que a sociedade já fez, esses valores são reexaminados para que os recursos que são realmente de valor para a civilização sejam fixados em nós, livre desses conceitos progressistas. Não, progressista não é progresso, viu, gente? Progressista é essa questão ideológica que tem sido colocada no mundo. Progresso é uma coisa diferente. Progresso, você progride para melhor. Né? Então, esses conceitos falsos de progresso, eles vão cair por terra mais cedo do que a gente imagina. Por quê? Porque a vida ela precisa seguir adiante. Emmanuel diz, ela tem que seguir adiante a vida mais livre e mais simples, porém mais responsável e mais culta. Então, olha a nossa responsabilidade. É só a gente olhar o nosso entorno que nós vamos perceber esse estado de coisas que estão acontecendo, né? E nesse período, né, ô Jefferson, a gente ouve muito falar de apocalipse, né? É uma coisa muito engraçada, né? Que todo mundo, meu Deus, fim do mundo, Nossa Senhora, apocalipse, fim do mundo. Não tem nada a ver, gente. Apocalipse é revelação, né? Fim do mundo é outra coisa, né? Fim do mundo é você destruir a Terra, vai vir um asteroide, vai vir isso, vai vir aquilo. Gente, nós, humanidade desse planeta, né, a gente está sempre esperando o próximo desastre que vai acabar com a Terra e chegar ao fim do mundo, né? Mas não é isso, gente. Se a gente qualquer busca, por menor que você faça na internet, você vai achar, vai ser listado ali para você centenas de previsões de fim do mundo. Né? Não sei se vocês lembram na virada do milênio,
né? Chegando ali o ano 2000, uma loucura, né? Nossa, o mundo vai acabar porque os computadores vão parar de funcionar e aí o sistema financeiro vai entrar em colapso. Gente, aquilo foi um desespero. Mas um desespero, quem vivenciou essa época, né? Quem tem aí por volta dos 30, 40 anos, vai se lembrar disso. Aquilo é um desespero, gente. Um desespero. Nossa, as nações vão perder o controle sobre as armas nucleares. Ah, meu Deus. E o mundo não acabou, gente. Chegou o ano 2000, chegou 2001, 2002, nada do mundo acabar, né? Mas aí, como o ser humano fica quieto, aí saíram lá em 2012 com a profecia maia, né? Não, 21/12/2012 é certo que o mundo vai acabar mesmo, não vai ter jeito. E, gente, aí até a indústria do cinema, né, faz 500 mil filmes, né? Vocês lembram? 2012, tem um filme que é até muito interessante, o Presságio, O Dia Depois da Manhã, o dia que a Terra parou, tudo isso, gente, é filme de fim de mundo, né? Mas eu fico pensando assim que algo está dando muito errado, porque esse fim de mundo não acontece, não, né? Não chega, mas não chega mesmo. E aí a gente vê, né? Ah, vai explodir um vulcão, vai criar um mega tsunami, vai arrasar o planeta. Nada disso por enquanto. Não, então vai ser um asteroide mesmo que vai chegar, né, Jefferson? Asteroide não falha, porque já dizimou os dinossauros uma vez. Então esse aí não falha, já funcionou, vai vir outro. Não, gente, nada de vulcão, nada de mega tsunami, nada de asteroide, até agora nada, né? E eu fico assim um pouco preocupado com isso, porque esse fim do mundo que todo mundo quer aí que aconteça não chega de forma nenhuma, né? Aí, não, agora então tá, agora é apocalipse zumbi, vírus mortal. Eu não tô falando Covid, não, viu, gente? Covid não é vírus, não tem essa virulência para acabar com a humanidade, não. Gente, a gente está sempre esperando a próxima desgraça, né? Que vai acabar com o planeta, vai acabar com a humanidade, né? Mas esse fim do mundo não chega. Ah, tem uma ótima também, né? Invasão alienígena. Essa é fantástica, né, gente? Alguém precisa dar um tapa na testa aí de quem está fazendo essas previsões, porque não está dando certo, né? Mas, assim, brincadeira à parte, o que, que acontece? Desde o ano, se a gente for contar só desde o ano 2000, nós estamos há 23 anos esperando que o mundo acabe. E o mundo não acaba. Mas por que, que o mundo não acaba? Porque esse fim de mundo que a gente espera, ele não vai acontecer. Não vai acontecer de forma alguma, né? Procura na obra do Kardec, ele vai falar lá que é inconcebível que quando a civilização está começando a melhorar, depurando seus valores morais, aí você vai lá e acaba com o planeta. Fisicamente, isso não faz sentido. Então, esse fim de mundo, ele não vai acontecer. O sentido de fim, ele não se refere à destruição do orbe, mas sim ao fim de uma fase, ao fim de um ciclo. Vamos pegar Mateus 24:14, está lá assim, olha. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim do ciclo. Então, gente, se a gente pegar aí, por exemplo, o cristianismo, nos 4 cantos do mundo você tem cristão. Então, a gente precisa começar a abrir um pouco a nossa mente, porque assim, esse evangelho do Cristo, ele está sendo pregado para todo lado. Então, nós estamos ali no fim da transição planetária. Nós não tem gente que acha que nós estamos no início. Não estamos, não, gente. Nós estamos no fim, né? Jesus disse assim, olha, porque o Apocalipse trata, na verdade, da transição moral que se verifica no planeta. É isso que se trata o Apocalipse, gente. É a transição moral. É a lei de evolução moral que repele essa ideia de destruição de um planeta no estágio que a gente está. A gente está ali acabando prova e expiação, que é uma fase difícil
das humanidades vivenciarem, né, que são os planetas de provas e expiações. Para mim, com certeza, é o planeta mais difícil, eu acho até mais difícil que o primitivo. Sabe por quê? Porque quando o homem se depara com a sua consciência mais alerta, quando ele sabe que as escolhas que ele faz vão ter consequências com toda certeza. Então, o planeta de prova e expiação, para mim, é um planeta muito difícil. Então, você está saindo da prova e expiação e indo para a regeneração, faz sentido julgar um asteroide aqui? Acabar o mundo? Não faz, gente. Não faz o menor sentido. É só, vai lá na Gênese, né? A Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de falar o nome completo, né? Porque todo mundo fala a Gênese. Não, é a Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, no item 58, Kardec fala assim, ó, não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, é o que eu falei, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, Kardec fala, nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal que em tais condições não se justificaria. E, minha gente, né, a gente precisa raciocinar em cima daquilo que a gente está lendo, em cima daquilo que a gente está estudando. Claro que a renovação planetária ela é promovida com alterações de vulto sobre o plano físico. Lógico, evidente. É claro que é assim, né? Mas o fim do mundo, acabar a humanidade, acabar o planeta, destruir, isso não vai acontecer. E é como o Jefferson disse, né, Jefferson? Muita gente já ouviu falar de transição planetária, mas muita gente sequer cogita o que seja isso. Né? E tem gente que já ouviu sobre transição planetária e pensa que ela ainda vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Né? Mas, na verdade, gente, nós já estamos nesse período aí há algum tempo e nós chegamos no finzinho da transição planetária, né, Jefferson? É verdade, olha, nós já estamos já no auge, né? Estamos ali quase findando esse tempo, né? Eu sempre fui da coisa, tipo assim, a pessoa, vai ter fim do mundo. Não, vai ter fim do mundo, vai ter fim do mundo de provas e expiações, né? Para passar para o mundo de regeneração, né? E é muito engraçado, até porque muitas pessoas, elas vê, por exemplo, Nostradamus, né? Nostradamus, ele trouxe várias previsões que se cumpriram, né? Mas, assim como os maias, né? Eles falaram em 2012 e tal, mas isso é questão de fim de um ciclo, né? Não o fim do mundo, né? E é porque nós mesmos, a gente gosta de ser catastrófico, né? A gente gosta, né? A gente adora, né? Tudo que é mais emocionante é melhor, né? Então, é assim mesmo, né? O povo É adora verdade. isso, né? Então, as pessoas só acreditam, às vezes, como, né, como aconteceu no princípio do Espiritismo, na questão das mesas girantes, teve que acontecer prosélitos, né, dentro do Espiritismo, para poder o povo acreditar que tinha algo a mais ali, né? Então, assim, a gente já passamos essa fase de prosélitos, né? A gente não precisa mais disso, a gente precisa agora de consciência, raciocínio, né? Ter cuidado para poder pensar, raciocinar, usar a lógica, né? Usar a razão. É isso que o Espiritismo quer trazer para nós no Evangelho, né? No Evangelho, no Espiritismo, na Gênese, né? Como a Lara bem falou. Então, é interessante a gente pensar, meditar, que não é assim, é a mesma coisa, né? Muitas pessoas acham que assim que virar o mundo de geração já está feliz. Tá todo mundo feliz, não tem mais crime, não tem mais corrupção, não tem mais caos, nem nada. Não. É tudo gradativo. Assim como a transição é gradativa. Já foi indo. Agora chegou no auge. Então, na última parte. Depois que mudarmos para o mundo de regeneração, aí vai diminuindo, né? Até chegar um ponto que a gente vai aí sim começar a experimentar um pouquinho do que é felicidade, né? Então, é tudo gradativo, né, pessoal? E, como diz, eu separei um trechinho que eu achei interessante aqui do Mateus 24, 4:6, fala o seguinte, né? É por isso que eu falei no início lá sobre separação do joio e do trigo, né? Quem quiser ser joio, ser trigo, só depende de você, né? O joio vai ser, né, exilado, e o trigo vai continuar ainda trabalhando aqui com Jesus aqui no mundo de regeneração, né? Então diz assim, o Jesus fala assim, ó,
bem-aventurado aquele que serve o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, né? Então, isso eu acho que é interessante a gente nos esforçar, a gente trabalhar, a gente buscar a nossa regeneração. A gente não tem que se preocupar muito com o mundo da regeneração, a gente tem que se preocupar com a nossa regeneração. O que eu estou fazendo para ajudar a auxiliar o mundo? O que eu estou fazendo para ajudar a auxiliar o mundo comigo, começando por mim mesmo? Estou sendo menos agressivo? Estou sendo uma pessoa mais iluminada, mais equilibrada? O que eu estou fazendo para mim mesmo? Porque o mundo da regeneração começa em mim. Se eu começar, eu quiser adentrar no mundo da geração, eu tenho que ser o mundo da geração em mim mesmo. Começa por mim mesmo. Não é mesmo, Lara? Concorda com isso? Concordo plenamente, né? Porque, gente, é o fim do homem velho e o nascimento do homem novo, né? Tá lá em Efésios, né? A gente precisa adquirir o hábito, gente, de estudar e de buscar o conhecimento, porque isso vai também nos renovando, né? E eu, lembrando aqui, né, o Jefferson, que o Emmanuel disse ao Chico, né, num programa ao vivo, no Pinga Fogo, lá da TV Tupi, que a Terra vai ser um mundo regenerado em 2057. Gente, nós estamos em 2023, são 34 anos, né? Então a gente precisa pisar no acelerador da nossa própria renovação, né? Porque nós não temos mais tempo, não, gente. Nós não temos mais tempo. Para quem duvida disso, vai lá, pega a Gênese, lá tem um capítulo na Gênese lá que chama São Chegados os Tempos. Kardec fala com todas as letras. Ele inicia o item 1 assim: são chegados os tempos. Então, a Gênese, gente, tem quanto tempo? Pois é. Então, os tempos já chegaram e já estão quase indo embora. Se a gente não providenciar a nossa própria renovação agora, o que vai ser de nós? A nossa renovação, gente, é moral. É moral. Né? Porque a Terra, ela passa pela transformação física e a humanidade tem que passar pela transformação moral. Tá lá, vai lá, lê na Gênese, né? É lá o capítulo 18. São chegados os tempos. A gente precisa estudar, gente, a gente precisa conhecer, porque senão, né, que em Minas tem um ditado muito interessante, senão você vai ser pego com as calças curtas. Né? Ou seja, você vai ser pego ali no meio dos acontecimentos sem saber o que fazer. Então, a transição planetária, né, como o Jefferson bem colocou, ela pode ser entendida como uma mudança, uma regeneração de consciência dos habitantes, né, da Terra, que já estão buscando. A gente percebe isso, né? A quantidade de pessoas buscando, através da espiritualização, a superação das dores desse mundo de provas e expiação, né? Porque e se comprometendo também a construir uma nova sociedade, uma nova humanidade voltada para servir com Jesus, né? Uma humanidade voltada para a prática do bem, para a busca do conhecimento, do autoconhecimento. Lembra que eu citei Efésios? É exatamente isso, gente. Está lá, Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, olha, a gente precisa prestar atenção a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ah, quando a gente fala santidade, né? Tem gente que torce o nariz demais, não é não? Eu acho até muito engraçado, gente, sabe por quê? Porque a pessoa acha que santidade, né, é ser perfeitinho, sem cometer erro, bonitinho, cheirosinho, né? Não pode ir para balada, não pode jogar futebol no fim de semana, não pode fazer nada, é ficar ali, né, no seu quarto, dando hosanas, entoando cânticos o tempo todo. Para com isso, gente. Santidade não é isso, não. Santificar-se é você se depurar,
que é depurar? É você buscar um estado de virtude, é você buscar se melhorar como pessoa, se melhorar moralmente, se melhorar intelectualmente, se melhorar emocionalmente, espiritualmente. Isso é santificar-se, nada mais do que isso. Né? A gente tem que parar com essa infantilidade. A gente já não tem mais tempo, gente, para ter essas concepções infantis. A gente precisa amadurecer nos nossos conceitos, né? Santificar-se é você buscar ser melhor hoje do que você foi ontem e ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. Isso é o que a gente precisa providenciar, né? Porque esse juízo planetário, né, não é fim do mundo, é fim dos tempos, é um juízo planetário. Ele é uma mudança de ciclo. Nós vamos sair de planetas de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então, assim, vai acabar, vai todo mundo virar santo, só vai ficar aqui quem é santo? Não, gente. O que vai acabar é essa maldade desenfreada, né? Essa violência absurda, gratuita, né? O descaso desumano com a questão da fome, da pobreza, que tiram a dignidade do homem. Né? É o fim dessa mentalidade de abandono, abandonar os idosos, abandonar os animais, né? Abandonar as crianças, de miséria, de tirania, de gente com espírito aí de ditador, né? De busca a todo custo pelo poder. Esse conjunto de coisas pérfidas que nós somos capazes de fazer, isso não vai ter mais espaço. Lara, então a gente vai poder errar? Vai, criatura, nós vamos errar, porque a gente não é perfeito ainda. Nós estamos buscando a nossa evolução. Então, sim, a gente vai errar, mas tem uma diferença. Errar é uma coisa, você se comprazer no erro e na maldade é diferente. Então, assim, o que eu tenho que pensar? Que ideias eu estou defendendo? Quais os sentimentos perpassam pelo meu espírito? Que pensamento eu estou nutrindo? Pois é, gente. Porque a gente tem a invigilância, né? E a gente sabe que tudo é reflexo mental. Então, a gente tem invigilância com o nosso sentimento e o nosso pensamento, e a gente vai adotando como nossas ideias estranhas, ideias de ideologias utópicas, ideias anticristãs. Cuidado com isso. Pensa, usa a sua capacidade de raciocinar. Aquilo que não está nos ensinamentos de Jesus, repensa, porque senão depois pode ser tarde demais. O Kardec até fala disso, ele fala assim, olha, quem vão ser exilados, né, desse planeta? Aqueles que se comprazem no mal, aqueles que realmente gostam da maldade, gostam do errado, mas a gente tem que tomar cuidado porque aquelas pessoas que são arrastadas pela invigilância, né, e que coadunam com essas ideias, correm o risco de serem exiladas também. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Então, assim, o mundo de regeneração, ele não é só de pessoas boas, não, gente. Não é. Né? No mundo de provas e expiações, a maioria dos homens é voltada para a maldade. A gente sabe disso, né? Não existe uma rua neste planeta em que não haja em alguma casa uma pessoa que goste de fazer o errado, que goste de fazer a maldade, né? Que goste de espancar o filho, de bater na esposa, né? Essas confusões. Então, assim, no mundo de regeneração, a gente ainda tem prova, mas aquela criatura que precisa expiar, né, dependendo da expiação, ela tem um descanso, ela tem um repouso, né, dessas lutas que são fatigantes mesmo, né? São complexas no mundo de prova e expiação. Kardec fala isso lá na Gênesis, gente. Vamos ler esse capítulo 18, né? Agora, esses espíritos trevosos, arraigados no mal, que se comprazem na maldade, que não se comprometem com a sua renovação moral, que não se comprometem com o bem, com o amor, esses não vão estar aqui, gente.
Esses, aliás, já estão sendo levados, né, para outros orbes, em que e, gente, isso é uma misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque quando um planeta muda a sua vibração, você não consegue ficar nele. É sofrido para a pessoa que não se melhorou ficar num planeta melhor. Sabe? Porque você é constrangido e você não está pronto para aquilo. Então, assim, é misericórdia do Pai que haja essa transmigração. Você vai para onde você se adequa melhor. Né? Se você providenciou sua transformação moral, se você está comprometido em fazer o bem, se você está comprometido em sua melhoria, ótimo. Né? Você tem grande chance de ficar aqui no planeta de regeneração. Agora, se você gosta do mal feito, gosta da maldade, defende umas ideias aí esquisitas, o que vai acontecer com você? Pois é, a gente precisa pensar nisso. Né? Porque a gente tem planeta de todo tipo, gente. A gente tem planeta prisão, a gente tem planeta de regeneração, a gente tem de prova e expiação, primitivo, feliz, celeste. Pois é. Então a gente tem que ver ali para onde que eu quero ir. Será que eu quero mais um estágio aí de 5.000, 6.000 anos num planeta de prova e expiação? Ou até num planeta primitivo? Porque tem gente que infelizmente, gente, na hora que desencarnar e acordar num planeta primitivo, que o homem nem descobriu o fogo ainda, aí vai se assustar. Porque tem gente que vai para planeta primitivo, gente. Tem, mãe. Esses aí que gostam da maldade, que são corruptores, que são corruptos, abram os olhos. Porque há grande chance de você ser exilado, e exilado às vezes por um planeta primitivo ou um planeta que está no início de provas e expiação. Né? Só a gente botar nossa cachola aí para funcionar, né? Que a gente vai perceber isso. Então, assim, gente, o Pai é misericordioso demais. Né? Ele é muito misericordioso. Vocês vejam uma coisa. Aqui na Terra, né? Muita gente fala, né? Que é um planeta escola, você vai aprender. Emmanuel fala que aqui é uma escola, não sei o quê. Às vezes eu acho que é um hospício, né, gente? Porque eu vou te falar, não é fácil, né? O planetinha que é complicado, esse planeta Terra. A gente vê umas coisas muito doidas. Então, assim, mas você vê, o Pai é tão misericordioso que mesmo nós, habitantes desse planeta, tendo a índole que a gente tem, ele manda Jesus para encarnar-se entre nós. E o que Jesus veio fazer, gente? Ele veio nos ensinar o caminho. Qual é o caminho? O amor. Por isso, Jesus falou tanto em perdão, em misericórdia, em amor. Ele veio nos dar o caminho, ele não falou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que a gente está teimando tanto há mais de 2.000 anos em não seguir os passos do Cristo? Né? E aí, depois disso, né, depois da gente fazer as barbaridades que nós fizemos com Jesus, o Pai ainda continua misericordioso conosco e nos manda o Consolador. Né? Nos manda a verdade para que a gente não estava pronto para compreender na época de Jesus, gente. Tanto que Jesus falou: meu Pai vai mandar o Consolador para que vocês entendam o que eu estou dizendo agora. E foi assim. Né? Lá na questão 798 do Livro dos Espíritos, o Kardec trata da influência do espiritismo no progresso, né, da civilização. Lá nas notas, o Allan Kardec fala assim, olha, e é muito interessante isso que o Kardec vai falar, porque ele vai falar assim, olha, haverá ainda 2 ou 3 gerações de incrédulos. O que é incrédulo? Incrédulo é aquela pessoa que não acredita na verdade, nos fatos, mesmo que estejam ou seja, o pau tá passando um fusquinha na frente dela, ela vai falar que é uma Ferrari. Esse é o incrédulo, que não acredita mesmo, né?
Então, o Kardec fala que vai haver 2 ou 3 gerações de incrédulos. Se a gente considerar que o Kardec desencarnou em 1869, e ele mesmo considerava que cada geração era ali aproximadamente 50 anos, gente, 3 gerações são 2019, que coincide com a data limite do Chico Xavier. Olha para vocês verem que coisa bacana, né? E esses 150 anos, gente, não foram os piores que nós vivemos? Apartados da espiritualidade, voltados para o materialismo. Nós tivemos a gripe espanhola ali em 1918, 1919. Gente, a gripe espanhola, sim, dizimou 50 milhões de vidas, 500 milhões de infectados. Só que a população mundial, gente, era de 2 bilhões. Um quarto da população se contaminou. 50 milhões de vidas perdidas. Tantas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Gente, Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, em 6 anos, matou 8, de 70, né? Tem historiador que diverge um do outro, de 70 a 85 milhões de pessoas. 3% da população do globo. A Revolução Russa. Revolução Russa começou em 1917, matou 20 milhões de pessoas, dados oficiais. Não é porque pode ter matado muito mais. 20 milhões de pessoas. A pior para mim é a Revolução Comunista Chinesa. De 46 a 50, matou entre 60 e 100 milhões de pessoas. Matou mais do que a Segunda Guerra Mundial, gente. Né? Aí agora a gente teve o Covid. Nós estamos tendo aí perseguição aos cristãos em muitas partes do mundo, né? Tem sido intensificada essa perseguição aos cristãos, e isso também está lá, né? Na hora que a gente lê Mateus, lá a gente vai ver, né? Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. É isso que a gente está vendo, é isso que está acontecendo, né? A gente está vendo tanta injustiça, gente, mundo afora, né? Tantas coisas difíceis de compreender, inversão de valores tão gritante, né? Essas coisas fazem a fé e o amor de muitos esfriarem, como Jesus fala mesmo, né? Você vê, a gente vê depois dessa pandemia aí, a gente percebe, é só a gente olhar, ter um pouquinho mais de cuidado no olhar, um olhar mais acurado, que a gente vai ver as casas espíritas, os problemas que elas têm passado, falta de trabalhadores, as pessoas não querem ir. Nem na missa, as pessoas não querem ir na missa, gente, não quer sair de casa. Tem gente que não quer, não, se apartou mesmo, não quer, sai dentro do carro. Eu vejo isso direto na minha cidade, pessoa sozinha no carro, apavorada ainda com Covid, 2 máscaras, o carro fechado e a pessoa sozinha no carro. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio, é o medo que tomou conta da pessoa, o pânico que tomou conta da pessoa, né? Então, assim, a gente vê que esses acontecimentos, eles têm se intensificado no mundo inteiro. Nessas turbulências aí políticas, sociais, têm se intensificado. E assim, para mim, sabe, Jefferson, eu tenho uma impressão de que os espíritos aí responsáveis pela transição planetária, né? Que estão na direção desses acontecimentos, eles pisam no acelerador nesse final aí, porque eu acho que eu fico pensando o seguinte, né? Senão não vai sobrar ninguém. Sabe por quê? Porque, olha, é só a gente perceber, né? Não foi dito para nós, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Né? Porque a pior transição, gente, para mim é de prova e expiação para regeneração. Né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, gente, parece mesmo, né? Nós estamos no fim da transição planetária, que quem está coordenando isso realmente pisa no acelerador, acelera. O Divaldo falou isso esses dias, né? Que está havendo uma aceleração aí na transição planetária. Então, assim, há realmente esse aceleramento dos acontecimentos, né? E vocês percebem uma coisa também que, assim, eu tenho reparado isso, e
né, como a gente pensa, né? Nós temos capacidade de raciocinar, então a gente divaga, a gente pensa, a gente usa a nossa capacidade de intelectiva, né? Vocês percebem como os dias parecem ter encurtado? Né? Como a gente tem tido a sensação de que as horas estão passando muito rápido, que a gente não dá conta mais de fazer o que a gente há 10, 20 anos a gente fazia tranquilamente, hoje a gente não consegue fazer durante o dia, né? Está parecendo que faltam horas no nosso dia. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, assim, para mim, isso também é um sinal, essa sensação de encurtamento do dia, das horas, né? É uma abreviação, né? Assim, claro que isso é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião particular. Não vi Kardec falando isso, nem nada. Jesus é que falou que esses tempos seriam abreviados. Então, assim, como a gente está com essa sensação de que as horas não estão cumprindo o seu papel, né? Elas estão sendo encurtadas, eu fico com a pulga atrás da orelha, né? Como se diz. Então, gente, só para terminar meu raciocínio aqui, Jefferson, né? A gente está no final do juízo planetário, gente, né? Eu acredito no que o Chico falou, né? Que o Emmanuel disse que 2057 a Terra vai ser um planeta já em regeneração, né? Então, assim, nós agora é que precisamos nos pisar no nosso acelerador aí para fazer a nossa própria renovação, né? Para a gente ter chance de ficar no planeta em regeneração. Isso mesmo, Lara. Eu também concordo com você que em 2057 a gente vai ter aí a transição, né? De um planeta de mundos e pós-expiações para a regeneração, porque eu acredito muito no Chico e tem muitas pessoas que não acreditam, né? Que vai ser essa data, tudo bem, não há problema nenhum. Cada um crê aquilo que quer, né? Mas o Chico falou, sempre falou, aconteceu, né? Falou que ia ter água, tinha água na Lua quando todo mundo duvidava, na época que todo mundo duvidava, né? Então, falou que ia ter cidade de vidro. Agora, 2025 vai montar uma cidade lá na Lua. Então, tudo que o Chico falou até hoje, na minha parte, minha percepção, não errou uma. Então, não é agora que vai errar também, né? Em relação aos exilados, né? Que a Lara falou, quando a gente é exilado, a gente está sendo exilado em missão. Não é que você não faça parte, você não consiga mais se manter no planeta, né? Por causa da sua vibração, por causa das suas buscas, né? Suas conquistas que você busca, você não pode ir para um outro planeta mais primitivo ou para um planeta de muita regeneração que você não possa estar ensinando uma coisa lá. Muito pelo contrário, porque nós estamos com toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Eu estava conversando com a Lara aqui e com vocês via internet, via tecnologia. Tudo que a gente aprendeu até hoje, a gente vai levar. Quem for exilado do planeta, né, foi para um outro mundo, um mundo mais primitivo, para um mundo regeneração, ele vai levar consigo todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Então, ele vai estar ensinando alguém lá, vai estar sendo instrutor lá. Então, vão estar lá em condição de espírito mais elevado, né? Porque os espíritos que estão que já habitam aqueles planetas, aqueles mundos, eles vão estar aprendendo então com essa pessoa, com a gente que está indo levando conhecimento para eles até lá, né? Então, acho que isso a gente tem que tratar isso e ver isso como uma missão, né? Porque como a Lara bem falou, que nós estamos sempre em missão, estamos sempre colaborando com a misericórdia, com o amor de Deus, né? Então, acho que isso realmente é essencial, é necessário que a gente medite, a gente pense, a gente não pense que Deus está enviando nós para um outro mundo, aqueles que forem, né, para um outro mundo, só porque Deus achou que, por maldade, por julgamento. Não. Foi julgado que você é mal, você vai para lá. Não é assim. Assim como vem espíritos missionários de mundos felizes, de outros mundos mais adiantados, mais elevados, vem aqui para nos instruir. Jesus foi temos aí Buda, temos o Hermes Trismegisto, né? Tem vários aí espíritos que vieram para nos ajudar, e são espíritos mais elevados, né? Que vieram de alguns outros mundos, né? Mundos felizes, vieram nos ajudar. E, por exemplo, Mozart, né? Mozart, ele vive em Júpiter, veio aqui e nos ajudou, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que encarar como uma missão, né? Então, acho que isso tem muito a ver com
com o que a Lara falou, né? E só falando um pouquinho sobre o mundo da regeneração, a Lara falou sobre que a gente ainda vai ter, né, uns trabalhos, alguma expiação. Além de estar na Gênesis, no capítulo 18, a gente está também no capítulo 3º, né, da Evangelho segundo o Espiritismo, falando o seguinte, ó, o homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes, de que só estão isentos de seres completamente desmaterializados, ou seja, quando a gente for um mundo feliz, for um espírito puro, né? Aí a gente vai cessar essas vicissitudes, né? Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem de pujantes angústias da expiação. Então, se comparado à Terra, esses mundos são mais felizes, porque a gente vai verificar que lá na frente, quando a gente for no mundo da geração, a gente estiver habitando o mundo da geração, muitas maldades, muitas coisas que estão já, que vão estar reduzidas, né? Vai nos trazer, então, mais felicidade. A gente não vai mais ter crimes, aqueles crimes bem banais, né? Aqueles crimes odiantes, né? Hediondos, né? Isso a gente não vai ver mais no mundo da geração. Mas isso aí, pessoal, é gradativo. Não é que 2057 já virou 2057, já está muito feliz, todo mundo vai ficar feliz, e não vai ter mais crime, não vai ter mais caos, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais nada. Não, tudo é gradativo, tudo é gradativo. Então, eu sei que a Lara deve se complementar, se ela quiser falar mais um pouquinho sobre esse tema, isso é interessante. Mesmo porque não tem varinha mágica, né, Jefferson? Ninguém vai Verdade. chegar aqui, gente, bater na sua cabeça com uma varinha igual o Harry Potter e falar assim: opa, você agora é uma pessoa melhor. Verdade. Não existe. Tudo é gradativo, tudo é transição, né? Não tem esse negócio de você achar que alguém vai chegar aqui e fazer a transformação que você deve empreender. Não vai. Somos nós mesmos que temos que fazer esse esforço, né? E vamos esquecer essa história da varinha mágica aí, gente, porque tem não, tá? Isso aí não vai acontecer, não. Agora, quem quiser, né, Jefferson? Você falou uma coisa muito interessante aí dos exilados, né? Que os exilados, gente, eles têm. Olha para você ver como a misericórdia do Pai é perfeita, a justiça do Pai é perfeita. Aquele que é exilado, como o Jefferson diz, ele tem a bagagem de conhecimento dele, ele leva isso tudo junto com ele. Vai encarnar em mundos inferiores. Para quê? Para ajudar no progresso dessa civilização, assim como aqueles que vieram exilados para a Terra, né, como por exemplo os capelinos, ajudaram a fazer a humanidade evoluir. Tá. Então, gente, quem quiser se aprofundar aí na questão da transição planetária, né, leiam lá o livro do profeta Daniel no Velho Testamento, né? O Daniel, profeta do judaísmo, ele foi o profeta mais apocalíptico, né? Que teve ali, ele tinha muita mediunidade, né? De presciência. Ele previu com exatidão a chegada de Jesus, a destruição de Jerusalém na Revolução dos Hebreus, né? Contra o domínio romano. Estudem o sermão profético, gente. Está lá Mateus 24, né? O sinal dos tempos, do fim dos tempos. Né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A gente não viu isso aí? Não está vendo isso aí, gente? Né? Então, olha que lá está lá no sermão profético. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É isso que a gente está vendo. Jesus é que estava falando isso, gente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está mostrando para a humanidade que a humanidade ia passar por essas turbulências graves, mas que essas turbulências são necessárias para a regeneração do planeta, né? Estudem o Apocalipse de João Evangelista, gente, lá no Novo Testamento. João Evangelista, esse livro é um livro de presciência mais importante do mundo, né? Presciência, previsão,
né? Capacidade de você antecipar o futuro. João Evangelista, ele já estava bem velhinho, estava lá preso na ilha de Patmos, né? E ele então é arrebatado. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele é arrebatado aos céus, levado à presença de Jesus, que lhe fala em nome de Deus. Está lá no Apocalipse, na introdução. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. É a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E ele revela a João o futuro da humanidade a partir daquele momento. Leiam o Apocalipse. Não é para tomar o pé da letra, não, gente. Né? Vamos fazer aí um exercício, né, de analogias. A Gênese, né, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, gente. Capítulo 17, as predições no Evangelho. Capítulo 18, o sinal dos tempos, os tempos são chegados. A obra do Chico, gente. O Chico tem mais de 500 livros, em mais de 70 ele trata de transição planetária, vários espíritos, né? Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, todos eles explicam sobre a questão da transição planetária. No livro A Caminho da Luz, eu gosto muito de citar o A Caminho da Luz, sabe, Jefferson? Porque, assim, quem quiser entender transição planetária, A Caminho da Luz. É leitura obrigatória, né? Tem um capítulo chamado Espiritismo e as Grandes Transições. O Emmanuel é preciso nesse capítulo. Preciso, que ele vai dizer assim: o Espiritismo desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Olha o que o Emmanuel está falando. Quem nos antecedeu, gente, nessas lutas para que hoje a gente tenha uma sociedade mais livre, mais consciente, né, das suas responsabilidades, evoluindo moralmente, né, apesar do destrambelho que a gente tem vindo aí. E o Espiritismo é um... Gente, ele vem transformar a questão moral do homem pelo conhecimento, né? Aí o Emmanuel fala assim, com as provas de sobrevivência do espírito, vem reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Eu lembro muito do Chico Xavier falando assim, né? O espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E é exatamente isso, né? O Espiritismo traz essas verdades da reencarnação. Olha o que o Emmanuel fala, gente, não sou eu que estou falando, não. O Emmanuel fala assim, olha, o Espiritismo veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano, enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. Não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Gente, a gente precisa ler, a gente precisa buscar o conhecimento para que a gente não aí fique à mercê de ideias utópicas enganosas, né? E o Emmanuel, ele vai continuar falando, né, da questão do indivíduo, da coletividade, né? Porque é preciso estabelecer um regime de responsabilidade, né, que o espírito precisa enriquecer os próprios valores, para que a gente não se engane com as utopias de igualdade absoluta, né? Porque o que é importante é a lei do esforço e do trabalho individual, que não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder. Então, gente, é uma explicação que o Emmanuel dá perfeita, perfeita. Né? Então, assim, o Emmanuel ainda acaba dizendo, falando assim, olha,
o espiritismo despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão de laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Então, é para a gente estudar e para a gente pensar, né? E como o Jefferson disse, o que é o planeta de regeneração? Kardec vai tratar, ele vai falar do que é o planeta de regeneração, como são as pessoas no planeta de regeneração, lá no capítulo 18 da Gênesis. Gente, esse capítulo é essencial para a gente que quer entender, né, sobre a regeneração, porque o Kardec ele vai falar, no item 28, se eu não me engano, que ele vai falar dessas questões de como vai ser, como serão os tempos, né? Ele vai afirmar de novo. Ele começa falando assim, olha, a época atual é de transição, né? E que vão ser colocados ali, confundindo-se muitas vezes os elementos das duas gerações, né? Essa geração que está ainda enganada, arraigada em conceitos falsos, e a geração que está transcendendo, né? Que está vindo melhorar. E ele fala o seguinte, que o modo que vai se operar essa transformação, ele é todo de ordem moral. E essa transformação moral, ela não se afasta das leis da natureza. Então, existe mesmo, como o Jefferson diz, gente, gradativo. A gente está vendo um influxo de espíritos melhorados encarnando, e esses espíritos ainda arraigados na maldade, convivendo ali tudo junto. Esses que não se melhorarem vão sendo trocados por espíritos melhores. Está lá na Gênesis, gente. Vamos ler, vamos estudar, né? Então, assim, o Kardec fala também, né, dessas grandes partidas coletivas, gente, porque é necessário. Claro que a gente não vai ter cataclisma global, mas a Terra tem isso o tempo inteiro, tem furacão, tem tsunami, tem maremoto, tem terremoto. Isso sempre teve e vai continuar tendo por um período, né? Essas partidas coletivas, esses desencarnes coletivos, não tem a finalidade só de ativar a saída desses espíritos, né? Mas, olha que interessante Kardec fala, serve como transformador do espírito da humanidade, né? Livrando das más influências e também para que a humanidade possa aprender a solidariedade, a fraternidade, e isso é muito bacana, gente. Então, assim, no planeta de regeneração, como é que vai ser? Vocês lembram da frase que está lá no oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo? Pois é, nós vamos ter que voltar os olhos para dentro de nós, buscando o autoconhecimento, entendendo a nossa sombra, melhorando a nossa sombra, entendendo que a gente já tem luz também, né? Avanço, isso o Chico falou, gente, avanços tecnológicos que vão facilitar a vida de todos e não só de alguns, né? Avanços na medicina, a gente já está vendo isso aí, gente, telemedicina, cirurgia robótica, né? Cura de doenças, intercâmbio com irmãos de outras casas planetárias. Isso vai acontecer no mundo de regeneração também, né? Nós vamos estar voltados mais para o pensamento de humanidade e não só individual, só o eu, não. É o que eu escolho, para mim afeta o próximo, então eu tenho que escolher bem, eu tenho que fazer minhas escolhas melhores. Mais consciência com a vida animal, gente, com o ecossistema planetário, né? Essas barbaridades que a gente vê aí, isso tudo não vai ter mais espaço, né? O homem vai estar voltado constantemente para a busca do conhecimento, para o seu aprimoramento intelectual, moral, emocional, consequentemente espiritual. E olha,
A gente já vê algumas situações assim, né, Jefferson, acontecendo na Terra. Quem não lembra do tsunami de 2004 lá no Japão? Né? Quando eu sempre gosto de contar essa história porque ela é muito interessante. Né? Teve aquele tsunami, varreu ali a costa do Japão. E claro, gente, quando tem caos, aí você tem saque, você tem depredação, tem em todo lugar. Né? Mas também teve uma coisa muito interessante. Algumas pessoas, na hora que a água baixou, desceram das suas casas, que estavam em lugares mais altos, desceram e foram ajudar as outras pessoas, levaram as pessoas para dentro da sua casa, porque elas não tinham mais nada. Então, isso já é o espírito do planeta de regeneração. Os animais, gente, estão vivenciando essa energia do planeta de regeneração já. Quantos casos a gente não vê na internet de animais buscando a ajuda do homem nessa interação mais tranquila? Gente, quantos casos a gente não vê de pessoas com leões? Com leões, né? Que os leões aceitam as pessoas ali junto com eles. A gente vê isso. Tem um caso que aconteceu, eu sempre gosto de citar ele, eu não me lembro, eu não estou me lembrando aqui agora qual país se foi lá no Serengeti, eu não lembro agora onde que foi um país africano ali, numa região. O que aconteceu? Uma garotinha ficou perdida, lá saiu para brincar, uma garotinha pequena, 6 anos, 5, 6 anos, se afastou da aldeia e ficou perdida. E deram conta que ela estava perdida, já estava escurecendo. Então eles começaram a busca, mas eles não tiveram jeito de continuar, porque estava escuro. Aí, no dia seguinte, o sol nasceu, foram continuar a busca. O que aconteceu? Acharam a garotinha, eles acharam que ela estava morta. Por quê? 3 leões adultos com ela. Sabe o que a garotinha estava fazendo, gente? Dormindo encostada no leão. Né? 2 dos leões, quando viram as pessoas chegando, se afastaram. O outro leão que ela estava dormindo esperou a menina levantar, esperou a menina ser recolhida pelos moradores e se afastou calmamente. Isso é os animais que já estão vivendo na energia vibratória de planeta de regeneração. Outro dia eu vi na internet um cervo lá nos Estados Unidos entrou na estrada em desespero, querendo parar os carros, até que alguém parou e foi ver o que ele queria. O filhotinho dele estava preso numa rede de um campinho de futebol. Aí ficou lá com as patinhas presas. Aí foi lá, o cara desceu do carro, foi lá, tirou o filhotinho e foi embora. Gente, são os animais pedindo ajuda. Isso a gente não via antigamente. Né? No mar, aí até tubarão pedindo ajuda. É uma coisa impressionante. Então, assim, essa energia já está acontecendo. Gente, os tempos são chegados. Eles já chegaram. A gente está vivendo esse período de turbulência, mas daqui a pouco a sociedade vai estar melhor. Eu estou falando daqui a pouco, gente, daqui a 100, 150, 200 anos, nós já vamos estar numa condição muito melhor. Né? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Nós temos que nos melhorar. A gente tem que melhorar a nossa condição, né? Aqueles de nós que não aproveitarmos essa oportunidade de nos melhorarmos, aqueles de nós que ao longo das nossas encarnações aí não se corrigiu, não corrigiu os erros, os enganos, aqueles de nós que ainda preferem a maldade, o descaso, a intolerância, o egoísmo, a ignorância. Eu sempre falo, né, gente? Ignorância é falta de conhecimento, tá? É você ignorar alguma coisa. Então, é falta de conhecimento. Que prefere a mentira, que prefere a corrupção, a usurpação, a destruição. Esses de nós, humanidade, que preferem, que coadunam com essas coisas, que comungam com essas coisas, não vão ter mais condição de ficar nesse planeta, gente. Aqui vai ficar aqueles que estiverem comprometidos, não é que são santos, não é que são bons, não, mas que estão comprometidos com o bem, que estão comprometidos com a sua melhoria íntima.
que melhoraram alguma coisa na questão moral, né? Que já compreendem as noções de caridade, de justiça, de amor, de misericórdia, de paz, que buscam conhecimento, que buscam autoconhecimento, principalmente que têm vontade de se melhorar sempre, né? Então, assim, alguns, gente, não vão ter realmente condição de ficar aqui mais. Nem, como eu falei, pela misericórdia do Pai, eles vão ser transmigrados aí para outros orbes, né? Não vai ter jeito. Se você gosta de fazer o mal, meu amigo, repensa. Se você gosta de coisas erradas, repense. Ainda há tempo. Pouco, mas há. Mas a gente precisa começar. A gente precisa se comprometer com o bem. É assim, gente. O Jefferson citou o Mozart, e eu gosto muito de citar o Requiem, né, de Mozart. É uma obra belíssima, que Mozart não acabou, né? Mas o Requiem tem um pedaço que é perfeitamente transição planetária, gente, porque diz assim: dias de ira. Nestes dias dissolverão os séculos em cinzas. Assim testificam Davi e Sibila. Quanto temor haverá então quando o juiz vier para julgar com rigor todas as coisas? Ah, pois é, né? Será que nós estamos prontos para responder por cada pensamento, por cada sentimento, por cada palavra, por cada ação que nós fizemos ou deixamos de fazer? E aí o Mozart continua assim: um livro será trazido no qual tudo está contido, pelo qual o mundo será julgado. Logo que o juiz se sente, tudo o que está oculto aparecerá. Nada ficará impune. Ô, gente, não é o que a gente está vendo? Toda a podridão do mundo sendo revirada e sendo trazida à tona? Pois é. Aí o Mozart fala assim: o que eu, miserável, poderei dizer? A que patrono recorrerei quando apenas o justo estará seguro? O patrono é quem financiava as obras de arte, né? Financiava ali as composições, né? Financiava o artista para ele sobreviver. Então, ele pergunta: a que patrono eu vou recorrer quando só o justo vai estar seguro? E aí, gente, será que nós estamos vivenciando a nossa experiência aqui na carne com justiça, com paz, com misericórdia, sendo pacificadores, sendo pontos de equilíbrio? Ou será que a gente está aí no meio do oba-oba da desordem? Vamos pensar, gente, porque essa questão é muito séria. É muito séria, né, Jefferson? E com tudo que está acontecendo no mundo, eu só quero complementar dizendo o seguinte, Jefferson: tem muita gente que reclama e tem reclamado dessa polarização que tem acontecido em tantos lugares, né? No mundo inteiro, gente, em todos os aspectos, né? Político, acadêmico, espiritual mesmo, né? E as pessoas acham isso ruim. Só que isso não é ruim, gente. Kardec, lá na Gênese, fala que esse embate de ideias é necessário. É necessário, porque isso também é um modo de separar o joio do trigo, né? Então, assim, eu vejo, particularmente eu, Lara, eu vejo como uma oportunidade que nós temos para que se debatam as ideias, para que a gente analise as questões de forma mais madura, mais racional, mais consciente, né? E claro, gente, é lógico que acontece briga, né? Nós somos um ser humano, né? Sempre tem discussão, sempre tem briga, né? Porque tem gente que, às vezes, uma discussão mais acalorada. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, gente. Nós estamos no caminho, né? Quem se compromete está no caminho. Então, isso acontece. Ah, o outro me ofendeu. Filho, supera. Perdoa, supera, tá? Então, o que acontece? Eu vejo essa polarização como Kardec vê, como algo necessário. É preciso haver um embate de ideias, né? Por quê? Porque é através do embate, desculpa, é através do embate de ideias que a gente percebe as pessoas buscando
compreender a verdade dos fatos, além daquilo que é divulgado pela grande mídia. Né? Pessoas que realmente querem fazer o bem, que têm se comprometido, pessoas procurando e se esforçando para mudarem, para evoluírem, né? Evoluir os seus conceitos de vida, as suas concepções. E isso é importante, isso quem proporciona é o embate de ideias. Então, essa polarização, gente, é desses tempos. E esses tempos são nossos para viver. Kardec disse isso também, né? Agora, por outro lado, eu vejo pessoas também ainda muito presas às paixões pessoais, cegas mesmo quanto aos acontecimentos do mundo, gente, que só analisam as coisas sob a ótica estreita das ideologias. Ideologia qualquer que seja. A gente não pode analisar só sob essa ótica estreita da ideologia, né? Muitas vezes essas pessoas nem sabem o porquê que elas estão defendendo aquilo. Elas defendem atitudes que elas consideram que é progresso, como aborto, liberação de droga, inversão de valores, e elas nem percebem que elas estão defendendo aquilo. E acham que isso é progresso. Não é, isso é um falso conceito de progresso, como o Emmanuel diz. Então, essa questão da polarização, ela é um aspecto da transição planetária. Leiam lá no capítulo 18 da Gênese, está escrito isso lá. Então, é urgente que nós tomemos consciência de quem realmente nós somos, da nossa sombra, da nossa luz, que a gente procure se melhorar dia a dia, a cada respiração, agindo com mais caridade, com mais fraternidade, com mais amor, com mais tolerância, com mais misericórdia, mais respeito, não só com aqueles que são nossos afetos, tá, gente? Mas principalmente com aqueles que se acham em dissonância conosco, porque a gente colhe o reflexo. Então, se eu apresento misericórdia, se eu apresento equilíbrio, é isso que eu vou recolher dessas pessoas também. Né? A gente tem que tratar bem todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, né, Jefferson? É isso, gente. Esse período de transição planetária é uma casa em reforma. Bagunça. É verdade, Lara, muito bem. Eu gostei muito dessa colocação, até porque, até complementar agora, a questão do Mateus 24, 12, 13, fala o seguinte, ó, e se por multiplicar muita iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí vem o versículo 14, como a Lara falou, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí isso é muito bem verdade, porque a gente vê aí muitas pessoas falando que, mas não estou vendo nada de regeneração, não tem nada mudando, parece que está tudo pior, parece que está tudo cresce para baixo, parece que viraram o mundo cresce para baixo, parece que as pessoas ficaram mais alucinadas. Mas Jesus já falou isso em Mateus, falou também em Apocalipse, né, que tudo isso ia acontecer, assim como também o Kardec colocou no capítulo 18. Né? Então, isso faz parte com que o mal ele venha à tona, se mostre como ele é, para a gente poder discernir. Eu quero isso para minha vida? Quero continuar vivendo maldade? Quero continuar fazendo o mal? Então, tudo isso é um caminho, uma oportunidade que Deus nos dá para a gente poder ver dos dois lados da balança, a verdade e o mal, a maldade, né? Então, ou seja, a gente tem que escolher o que a gente quer, porque o joio e a separação do joio do trigo, como já falamos, né? O Deus com uma Lara, que depende somente de nós. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas coisas que a gente segue, com o que a gente crê, porque nem sempre aquilo que a gente segue, aquilo que a gente crê, é o que é a verdade. A gente tem que estudar, tem que pensar, tem que ser como o Kardec falou. É racional? É lógico? Ok, vamos agora pegar esse lógico e racional e vamos submeter à verdade. É verdade? É, então tá bom. Então, eu acho que sim, a gente tem que buscar o caminho da verdade, porque Jesus falou, o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não seguir o que Jesus está falando, só porque uma pessoa X
Y, Z falou uma coisa bonitinha que eu acho que está correto. Não, eu particularmente pego aquilo que acho que é bonitinho e submeto à verdade de Jesus, à verdade do Espiritismo. Está correto? Tá bom. Ah, não está correto? Então eu já deixo de lado. E é isso que a gente tem que ver. Até porque a gente, eu sempre falo isso no Instagram, a gente é trabalhador da última hora. Então, se a gente não aproveitar essa oportunidade, meu, é só a próxima encarnação que vai encarnar, então, em outro mundo, um mundo inferior. Se você não souber trabalhar, não pegar na enxada, você trabalhar, você não vai conseguir semear nada na vida. É igual a parábola do semeador, né? Depende de onde você quer semear. Você quer jogar a semente aonde? Então, depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Então, não é porque o mundo está de cabeça para baixo que eu vou deixar por si mesmo, eu vou deixar que o mundo se resolva para depois eu me adaptar, e aí sim eu vou ser bom. Não, a bondade começa em mim, o trabalho começa em mim. Eu não dependo dos outros para poder começar a trabalhar, começar a fazer o bem. Se os outros não quiserem trabalhar, o problema é deles. Eu faço o que eu acho que é interessante, que eu acho que é importante fazer, para poder me regenerar. Eu mesmo começar a ser a regeneração em mim mesmo. Então, é isso que nós precisamos entender, e é isso que Kardec coloca, né, no capítulo 18, onde ele fala ali a citação, agora já deu uma breve comentada sobre isso, mas a questão de quais são os tipos de pessoas que vão estar sendo exilados, estão sendo retirados do planeta, né? Então, capítulo 18, item 28, fala o seguinte: distingue-se, esses aqui são os espíritos que vão ser exilados, né? Distingue-se os espíritos atrasados, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Se você está com revolta contra Deus, você está no caminho errado, né? Porque não é verdade. A verdade é sempre a gente buscar Deus, porque Deus é aquele que supre todas as necessidades que nós temos aqui no nosso dia a dia, nossa encarnação. Se a gente se revoltar contra Deus porque que houve algum obstáculo na vida, houve alguma dificuldade, porque eu nasci pobre, porque nasci muito rico, não tenho amigos, ou qualquer outra dificuldade que a gente tenha, isso isso não é uma justificativa, não é porque a gente vai ficar contra Deus por causa de uma besteirinha dessa, né? Então, acho que a gente tem que se programar e procurar. E outra coisa que fala aqui, né, que eu acho que é interessante, é as paixões degradantes. Eu vejo muito cristão, né, falo de uma forma geral, que busca as paixões degradantes. Eu vejo isso e fico totalmente atônito, né, totalmente boca aberta, porque não há compatibilidade com uma pessoa que vê certas coisas e se diz cristão, né? Então, meu ponto de vista, assim, ó, ou você é cristão, segue Jesus, ou você não é. Não tem meio termo. Ou é ou não é. É como Jesus falou, né? Sim, sim, não, não. Entendeu? Acho que é isso que nós temos que buscar. Então, outra questão aqui que fazem sentimentos antifraternos, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, apego material a todas as coisas, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Quem tem esse sentimento tem que começar a trabalhar desde agora, porque ainda há tempo, ainda há tempo. Nós somos os trabalhadores da última hora, a gente tem ainda a chance, nessa atual encarnação, de mostrar para Deus, ó Deus, eu sou assim, mas eu estou melhorando, estou procurando tirar a raiz pelo mal, a mal pela raiz. Então, acho que é isso que nós temos que pensar, temos que buscar em nós, ver que a gente está errado, que a gente está fazendo errado, e tentar lapidar o nosso próprio diamante, né? Acho que isso que é interessante. Não é mesmo, Lara? É verdade, Jefferson. E é realmente, gente, se você ainda não consegue crer no Criador, apesar da sua consciência estar falando, do seu instinto está falando, você está sufocando isso, então repensa, né? E o Kardec, ele diz bem nessa questão nesse capítulo da Gênese, né, o capítulo 18, porque ele fala o seguinte: a gente percebe e percebeu aí no mundo mudanças que foram parciais, né? Às vezes uma comoção aqui, né, um distúrbio acolá, uma revolução não sei aonde, mas esse tempo de transição planetária, ele é um movimento no orbe, no planeta, é universal. E ele vai se operar, gente,
com o sentido do progresso moral, né? E essas mudanças, que elas são radicais mesmo, né? Kardec fala, uma mudança tão radical como essa que está se elaborando, ela não vai se realizar sem comoção, ela não vai se realizar sem luta de ideias, né? E desse conflito surge essas perturbações que nós estamos vivenciando, que são passageiras, até que o equilíbrio seja restabelecido. Então, nós temos um papel. Não é à toa que nós estamos encarnados agora, nesse momento, gente. Nós estamos tendo a chance derradeira da gente se melhorar. Então, é preciso que a gente reformule o nosso modo de pensar, que a gente faça a renovação nos nossos valores, né? Se eu tenho algum valor ali que precisa ser reajustado às leis de amor do Pai, vamos fazer isso de uma vez, vamos compreender isso, vamos fazer o esforço. O que a gente precisa é se tornar ponto de calma, de equilíbrio, de socorro, né, de tranquilidade. Nós não podemos nos deixar levar por essa indisciplina mental e pelo desequilíbrio que tem tomado conta. Eu sempre falo isso. Persevere na fé, tenha coragem nesses tempos, porque é fácil? Não. Se alguém falou para você que é fácil, meu filho, pode correr, porque não é fácil. Não é um período fácil de viver, mas é nosso, por tudo que a gente fez durante a nossa existência. É o período que nós precisamos vivenciar. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, viver esse período de forma mais produtiva, fazendo mesmo a nossa renovação, nos reajustando às leis de amor do Pai, né? O Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer assim, olha, nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir, ou seja, ao dia de amanhã, a construção que nós vamos fazer do amanhã. Enquanto, o Emmanuel continua, enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia, da Alemanha, isso o Emmanuel falando lá na época lá da Segunda Guerra, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele o espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Gente, tomemos essa advertência do Emmanuel, nos dizendo claramente qual o caminho que a gente tem que seguir. Nós temos que seguir Cristo, seguir Jesus. Esqueçamos essas utopias de reforma exterior, que elas são só materiais. A reforma é moral, espiritual. É isso que nós precisamos fazer, né? Então, assim, a você, meu amigo, que está procurando a verdade, que busca a verdade, eu sugiro, reflita sobre os ensinamentos de Jesus. Vigie seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Ore. Cabe a nós, cristãos, compreendermos desde já esses eventos da transição planetária. Compreender como se eles fossem acontecer no próximo minuto, sem qualquer espírito de adiamento. Por quê? Porque aí a gente vai compreender a urgência da gente se melhorar, de nós nos melhorarmos. É a conduta reta de cada um de nós que vai ser a proteção suprema nos momentos mais difíceis dessa transição.
Então, perseveremos no bem, gente. É isso que nós temos que fazer. Exatamente isso. Perseverar no bem, trilhar o caminho reto e peça a Jesus para fortalecer sua fé, para fortalecer sua coragem para você enfrentar esses dias. Muito bom, Lara. Já passamos um pouquinho da hora, então vamos finalizar seu encontro, então. Pessoal, é o seguinte, antes de eu mostrar aqui, fazer minhas considerações finais, eu queria falar o seguinte, que nós vamos passar, nesse programa, a gente vai passar, então, fazer tipo uns capítulos, né? Então, a Lara falou tal coisa, sobre tema, a gente põe ali um tempo, a Lara falou sobre tal coisa no minuto X, segundos Y. Então, a gente vai tentar ali fazer capítulos, né, que o YouTube, ele disponibiliza a gente fazer capítulos, todos os livros que a gente está citando, que a gente vai colocar na descrição, então acho que vai ficar mais organizado, assim, a gente consegue aí deixar o vídeo melhor, né? Então, a partir desse programa agora, a gente vai começar, então, tem os anteriores, a gente vai fazer isso também, mas a partir desse aqui, vamos começar a organizar melhor nossos vídeos aqui, nossos programas, né? Deixar mais organizado e as pessoas vêm, quando quiser, eu vi uma coisa no programa sobre transição planetária, tá no qual minuto? Aí já tá ali. Agora foi sobre tal coisa, então tá ali. Né? Então, isso deixa mais organizado, acho melhor. Eu tenho agora aqui umas relíquias que eu gosto, né? Para fazer as considerações finais, então, são indicações de livros, que eu acho que é interessante. Temos aqui, então, tá aqui, deixa eu tirar aqui a câmera, tirar aqui a luz, né? Então, temos aqui a Gênese, tá? É uma obra muito boa, né? Uma obra que é muito importante para quem é espírita, né? Quiser se dedicar mais sobre o tema, ver a ótica do espiritismo referente à transição planetária, essa é a obra perfeita para você poder aprender aí. Temos também aqui a Caminho da Luz. A Caminho da Luz, ele é uma obra que conta a história da Terra, né? Desde os seus primórdios até os dias futuros, né? Então, acho que é muito interessante. Quem quiser estudar, ele é a obra do Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Tem essa obra aqui que é Exilado por Amor, porque ninguém é exilado por ser mal, por ser... que Deus julgou, né? Então, todos nós somos, quando a gente é exilado por amor, por cumprir uma missão. Esse exilado por amor aqui é da Sandra Carneiro, tá? Pelo Espírito Lúcio, né? Aqui, pelo Espírito Lúcio. Ele é uma obra muito boa que ele conta a história, né, dos exilados da capela, antes deles vierem para a Terra aqui. Então, conta muito interessante a história deles, sei lá, por que eles vieram para a Terra, e eu acho que essa obra aqui é uma obra muito edificante, vai complementar muito tudo que a gente falou aqui. O que aconteceu lá, em Capela, vai acontecer conosco também aqui na Terra. Nós seremos os exilados da Terra. E a continuação dessa obra aqui, né, das Elas para o Amor, é a Jornada dos Anjos, né, que é a sequência dessa obra, que também conta um pouquinho da trajetória de alguns personagens, né, como eles estão aqui na Terra, como que eles fizeram toda a cumprir sua missão, né, então acho que é interessante a gente dar continuidade nessa leitura dos Exilados para o Amor na Jornada dos Anjos, acho muito interessante. Tem duas obras aqui que eu acho interessante também, que é Apocalipse, segundo o Espiritismo, do Marco Paulo Denucci. Tá? Ele é uma obra muito boa, ele fala sobre Apocalipse, né? Então, pega o livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? E vai destrinchando tudo de forma bem organizada, bem detalhada, e vai citando o que quis, por exemplo, o que quis falar ali Jesus referente às tribos, 7 tribos, né? As 7 cartas, sobre os demônios que tinha ali, os dragões, né? A mulher com fogo, né? Então, acho que tudo que tem na Apocalipse está escrito aqui nessa obra aqui. E depois tem a complementação do Apocalipse, aí mais didático, né? É o Apocalipse, o Espiritismo, o centro da revelação. Aqui ele coloca, então, como o Espiritismo sendo o centro da revelação, né? Comparando aí a obra, então, do Apocalipse e justificando por que o Espiritismo tem, qual o papel do Espiritismo aqui na Terra com o Apocalipse. Por que ele veio na transição, durante a transição planetária, que não veio antes e nem depois. É muito interessante essa obra aqui. Eu tenho muito mais obras, mas só que eu deixei em São Paulo, então não consegui trazer para cá. Mas essas são as minhas considerações finais, então, se puderem
estudarem sobre as obras, né, que a gente citou aqui, é interessante também vocês procurarem também, caso puder comprar, pode ser que tenha algum PDF, não sei. Então, quanto mais vocês estudarem, mais vocês entenderem como funciona o mundo de pós-expiações, o mundo da geração, a transição planetária, e como você pode se melhorar como ser, melhor é para você. Mas não adianta a gente só estudar e não botar em prática, a gente tem que colocar em prática. Nós estamos aqui, somos aqui nós mesmos somos os próprios regeneradores, né? Então a gente tem que regenerar nosso mundo interno para depois a gente poder verificar se a gente está correto ou não com o mundo regenerado. Então, Lara, por favor, faça suas considerações finais. Gente, o espiritismo, ele nunca vai criar renovação social, tá? Porque quem cria renovação social é o amadurecimento da humanidade. Mas o espiritismo, ele é mais apto pela explicação que ele proporciona de fomentar esse movimento de regeneração individual. Se a gente se regenera individualmente, a gente está regenerando a humanidade também. Então, assim, vamos aproveitar nosso tempo, né? É dentro de cada um de nós que o fim do mundo está acontecendo, né? É o fim do homem velho, egoísta, orgulhoso, mau, e o surgimento do homem novo, como está lá em Efésios, né? Voltado para a justiça, para a bondade, para o amor, para a fraternidade. Eu não sei se vocês conseguem perceber esse conflito dentro de vocês, porque é dentro de nós que esse conflito está acontecendo mesmo, né? Então a gente tem que se fazer algumas perguntas. Será que eu estou disposto a me melhorar? Será que eu estou disposto a contribuir para a melhoria do mundo à minha volta? A gente tem que pensar nisso, gente. A gente tem que pensar nisso. E, ó, se essas respostas aí que você se perguntou, se a resposta for sim, bem-vindo ao fim do mundo, viu? Porque ele já está acontecendo. Muito bom, Lara, isso mesmo. Então, só reforçando ali, tá? Então, a partir de hoje, esse programa de hoje, a gente vai organizar melhor, botar os capítulos, né, colocar os temas, colocar os livros que a gente está falando, para que todo mundo possa ter acesso a essas informações, né? Então, é muito interessante. Então, pessoal, eu gostei muito do tema de hoje, foi muito bacana, né? E foi muito edificante. A gente aprendeu muitas coisas aqui, então acho que é interessante a gente estudar mais ainda, né? Então, agradeço a presença de todos. Se inscreva no canal, deixe sua curtida, seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E até o próximo programa, então, próximo domingo. Noite lá, até mais. Boa noite, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Até mais. Que sim seja.